Bom, gente, bom dia mais uma vez. Alegria estar com vocês aqui. Bom demais, a turminha jóia. Estou escutando aí notícias da turma de vocês e que bênção. Bom rever alguns aqui, né? Janaína, Magda, João. João está na minha aula lá no Cetro. Fernando. A gente vai vendo as carinhas, né, Ana? Tem umas carinhas sorridentes, mas mais fixas, né? A turma... O meu não tem carinha, Eneida, não, volta, né? tem só um C, Cláudia. Saudade de você também. Eu muito bem, eu vou colocar alguma coisa aí depois. É isso. Joia, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, o assunto tem sido, né, essa pessoa e a obra do Espírito Santo, e hoje, de uma forma especial, nós vamos tratar de um assunto que assim, é uma grande interrogação, muitas vezes, e realmente não é um assunto fácil de ser trabalhado, não. Não chega a ser difícil, porque a gente vai ver, né, exatamente por quê. Mas não é simples, porque é um assunto que a Bíblia menciona com muita intensidade, mas não dá muitos detalhes do que seria, que tem a ver com o pecado ou os pecados contra o Espírito Santo. Geralmente, quando a gente fala do pecado da blasfêmia como contra o Espírito Santo, a gente pensa, quando fala em pecado contra o Espírito Santo, a gente pensa logo na blasfêmia, né? Que é o pecado imperdoável. Mas está no plural aí o tema, porque tem mais pecados do que a blasfêmia contra o Espírito Santo. E talvez o plural seja mais importante ainda para nós do que o singular. A gente fica muito quebrando a cabeça com a tal da blasfêmia, que é, que não é, não sei quem é que já teve medo, né, de ter cometido o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, mas isso eu estou aqui na igreja, e eu estou aqui cantando, feliz da vida, e aí chegar lá na porta do céu, São Pedro vai abrir a porta, vai pegar o livrão lá, vai dar uma olhada, vai falar assim, não, você está enganado, você estava enganada, você cometeu lá quando você tinha não sei quantos anos, a blasfêmia, você está fora, seu lugar... Então tem gente que tem esse receio, esse medo. Então hoje a expectativa é a gente tirar um pouquinho desse receio e talvez o medo jogar fora, né? Mas o temor do Senhor, ele ficar mais dentro do nosso coração, e esse temor de pecar contra o Espírito, talvez das outras formas que a Bíblia fala, não que a blasfêmia não seja importante, ela é, mas as outras acho que são mais perigosas. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, tá joia? E aí eu vou falando aqui, mostrando os slides, mas não se sinta constrangido de interromper. Pastor, é o seguinte, como é que é esse negócio? A gente vai interrompendo e vai conversando, tá joia? Acho que dá tempo tranquilo. Uma pergunta que a gente traz é essa ideia do por que a gente tem isso na Bíblia. Você já parou para pensar assim? O próprio Jesus, quando ele fala da blasfêmia, ele diz, olha, o pecado contra qualquer blasfêmia contra o Filho do Homem vai ser perdoável, vamos dizer assim, mas contra o Espírito é imperdoável. Já parou para pensar assim, o que há de especial nessa agressão contra o Espírito, e não só nesse pecado da blasfêmia, mas por que a Bíblia nos alerta contra esse perigo de pecar contra o Espírito Santo? Já parou para pensar? Alguém gostaria de arriscar assim? Eu acho que é por causa disso ou daquilo? O pastor, eu acho que é porque sem o Espírito não tem salvação. Ele é o selo, ele é a garantia, né? E é ele que mantém a gente salvo, né? Então, eu acho que isso, que se você rejeita, se você blasfema contra o Espírito Santo, aí pronto, não tem jeito. Joia. Alguém mais gostaria de... Por enquanto, nós estamos só levantando a poeira, né? Então, fiquem à vontade para levantar a poeira. Bom, pastor, eu acho... Eu gostaria de falar. Posso continuar? Oi. Eu acho que se o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, se a gente bloqueia essa comunicação com o Espírito Santo que nos convence do pecado,
aí a comunicação fica bloqueada, ele não vai nos convencer do pecado. Então, fica difícil arrepender. Joia, vamos montando o quebra-cabeça aí. A Andréia ia falar? Bom, eu acho que porque ele é aquele que foi enviado após Jesus, né? Então, ele está conosco, ele habita em nós, e acredito que ele é real. Então, o fato dele estar em nosso meio, e aí a gente pecar contra ele, eu acho que é muito grave nesse sentido, né? Então, eu considero que é você apagar a luz, é você voltar para a escuridão. Então, por isso que eu imagino que é muito grave, porque ele está conosco, né? Ele foi enviado novamente. Uhum. Joia. É interessante, porque o tema não é, assim, tão fácil da gente lidar com ele, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a salvação, o convencimento do pecado, a garantia da salvação, tudo isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, assim, a gente é completamente realmente dependente do Espírito Santo em tudo, até para o convencimento do pecado. Então, por isso que o tema não é um tema simples. E eu me convenci bem cedo de que não era um tema simples quando eu escutei o Dr. Russell Shedd falando sobre essa, no caso específico, né, da blasfêmia. Nós vamos chegar lá ainda, né? Mas ele falando da blasfêmia e ele falando cheio de dedos. Ele falando assim, olha, é um texto difícil, eu acho, talvez, ele colocando assim vários pontos assim, e eu falei, rapaz, se o Russell Shedd está cheio de dedos para lidar com esse negócio, então a gente tem que ir com calma mesmo, porque não são textos simples de serem, e esse especificamente não é um texto simples, mas acho que nós vamos conseguir dar uma desembolada nele aqui sim. Joia? Alguém mais gostaria de mencionar alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha aqui. Algumas perguntas a gente tem que assim, levantar também, ainda nesse início aqui. O que acontece quando o cristão peca? Perde a salvação? Não perde a salvação? Isso vai determinar muito a forma como a gente olha para esse pecar contra o Espírito. Porque se a gente acredita que a gente perde a salvação, que o Espírito Santo pode ser aniquilado da vida de uma pessoa, aí a gente vai entender de uma forma. Se a gente entende que os textos que a Bíblia diz, que o Espírito Santo é o selo do Senhor sobre a nossa vida, ele é o penhor da nossa herança, são todos textos que remetem à garantia de que nós somos do Senhor e ponto final. Que ninguém pode arrebatar-nos das mãos de Deus, o maligno não pode nos tirar das mãos de Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se a gente entende esses e outros textos, não são só esses, né, como sendo garantias, isso tem que nos nortear quando a gente vai pensar numa coisa assim. A segunda pergunta aí, por que há certos pecados são cometidos contra o Espírito Santo e não se menciona pai e filho? É uma interrogação zaça, vamos dizer assim. Eles são uma unidade. Como é que eu vou pecar contra um e não pecar contra os outros? Então são textos que a gente vai ter que entender um pouco o ministério, né, de cada pessoa da Trindade, ou a ênfase ministerial, vamos dizer assim, de cada pessoa, que a gente chama de administração divina, né, economia divina. É possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo hoje? Como é que isso funciona? Como é que seria isso, né? Tem o tal do pecado para a morte, como é que funciona? São textos que não são simples e há grandes discussões em cima deles. Então, eu acho que eu não vou trazer todas as respostas aqui, mas pelo menos a gente chegar no final com alguma coisa mais sólida para a gente caminhar em cima e tirar as caraminholas, né, as pulgas de trás da orelha, minhoca da cabeça, tirar um pouquinho essa preocupação, né, de a gente poder estar mais à vontade com o Espírito Santo e deixar ele ser Deus na vida da gente, porque ele é Deus, né? Joia? Então são perguntas aí que nós estamos levantando, né? Vamos tentar responder essas questões.
Uma questão que eu queria ressaltar aqui tem a ver com a visão que a gente tem do Espírito Santo. Muitas vezes a gente pensa assim, não, o Espírito Santo é Pentecostes para frente. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que de Gênesis até Apocalipse, Gênesis 1 até Apocalipse 22, a gente vê a ação do Espírito de Deus sobre a face da terra. Às vezes, no tempo, como o Filho e o Pai também agiram de formas diferentes dentro do plano divino de salvação, o Espírito também age com intensidades e formas diferentes em momentos diferentes da história, mas sempre agiu. Quando a gente olha a forma como o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, é exatamente da mesma forma do Novo Testamento, só que talvez numa intensidade e numa, vamos dizer assim, numa pluralidade diferente. Enquanto no Antigo Testamento era uma coisa mais pontual, em cima de certas pessoas-chave para a condução da nação de Israel, o próprio profeta Joel disse lá no Antigo Testamento, né, que na nova aliança, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Não seria derramado de uma forma diferente na sua função, na sua operação. A gente vê o Espírito Santo fazendo as mesmas coisas no Antigo Testamento que ele faz no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento, claro, aí já tem, né, toda a obra da cruz para trabalhar em cima dela, mas o gerar vida, dirigir o povo, convencer do pecado, isso tudo já acontecia no Antigo Testamento de alguma forma. E da mesma forma a gente vê o Espírito no Antigo Testamento, ele se movendo, entrando e saindo, e aqui que há uma pequena diferença daqui para o Novo Testamento. Por que Paulo vai enfatizar no Novo Testamento que o Espírito Santo ele é definitivo, ele é penhor, ele é selo, são figuras que remetem a alguma coisa que não é removida, que não tem jeito da gente ficar sem. No Antigo Testamento a gente vê o Espírito entrando, entre aspas, e saindo de pessoas. Então a gente vê Sansão, o Espírito vem sobre ele, mas também o deixa quando ele passa a viver uma vida de pecado. Então a forma é um pouco diferente. A gente vê lá Juízes 15, 14, o texto está aí. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Aí logo depois ele é amarrado de novo, mas aí ele já tinha entregado, né, sua vida a caminhos que não eram para entregar, e Dalila diz lá, disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda dessa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, esse movimento, a gente vê isso no Antigo Testamento. Saul, então Saul ele persiste na desobediência e a gente vê 1 Samuel 16, 14, falando assim, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste veio um espírito maligno e o atormentava. Então, não só o Espírito sai do Saul, porque a figura do derramar do Espírito sobre o rei era muito forte. Então, o rei, a partir de Saul, ele recebe uma unção, né, tem lá o ungir de Davi, que é muito significativo, né, que ele chama todos os filhos, e nenhum deles e aí vai chamar Davi, e Samuel unge Davi, esse derramar do óleo sobre a cabeça simboliza esse derramar do Espírito, e no caso Saul fica sem esse Espírito, e o Espírito depois entra em Davi. E o povo de Israel também passa por isso, como povo, como nação. Então Isaías vai falar disso, de como que o Espírito deixa Israel. Isaías fala assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles, ou seja, Deus age em juízo contra Israel, enviando outras nações para pelejar, isso é atribuído a essa saída do Espírito Santo. Ezequiel vai falar
da visão que ele tem da glória do Senhor saindo do templo, ou seja, abandonando Israel. Então, essa glória só vai voltar ao templo com Jesus, na verdade, quando ele cumpre a profecia de Ageu. Então, isso para a gente entender que, e é interessante que aqui em Isaías ele usa, inclusive, esse verbo contristar, ou seja, entristecer o Espírito Santo. Israel entristeceu o Espírito Santo. E ele vai usar ele não, né? Paulo vai usar lá na frente esse versículo para a gente, para comparar um pouquinho com a nossa vida, né, a caminhada nossa com o Espírito Santo, apesar de ser um pouco diferente. Por que estou mostrando aqui o Antigo Testamento? Que essa é uma forma, apesar do Espírito Santo ser derramado e depois sair, entre aspas, de pessoas, aqui o Senhor nunca abandona Israel com a sua aliança. O Senhor vai sempre manter, ainda que envie Israel para o cativeiro, ele retorna com Israel do cativeiro e mantém a aliança, né, com o remanescente fiel. Então, essa caminhada do Senhor não é abandonada, não é um abandono de perdição, de salvação, de deixar de ser povo de Deus. É um abandono didático, vamos dizer assim, tanto é que Sansão depois ele restaura e é usado no final da vida para agir contra os filisteus, por aí vai. Ok, aqui alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar? Não? Sigamos? Jóia. Então, vamos entrar um pouquinho nessa questão da blasfêmia. Você já, eu perguntar assim, você já blasfemou? Talvez seja a pergunta anterior a essa. O que é blasfemar, né? Aí já tem uma definição, é tentar contra a honra e a majestade de Deus, mas é a definição técnica. Mas como é que a gente, sem praticar ele agora, é claro, né? Como é que a gente blasfemaria? Ou como é que uma pessoa, a gente não, né? Melhor não. Como é que uma pessoa blasfemaria? O que seria exatamente isso? Eu não estou pensando no Espírito Santo, não. Estou pensando assim, em Deus, ou contra uma outra pessoa, ou contra uma, sei lá. A gente blasfema só contra divindades. Uma pessoa, um professor lá na França, não foi? Perdeu a cabeça essa semana, né? Literalmente, né? Foi decapitado essa semana, se não me engano, na França, porque foi acusado de blasfemar contra Maomé. Ele apresentou em sala de aula umas charges humorísticas, provocativas com Maomé, e na sala tinha alunos islâmicos, e isso aí, né, causou uma indignação na comunidade islâmica. Um rapaz de 18 anos foi lá, e em nome de Alá, porque ele blasfemou contra o profeta, foi e, se não me engano, na frente da escola, uma coisa assim, foi com uma faca e cortou fora a cabeça do professor. Isso foi um caso de blasfêmia islâmica. Como é para a gente entender que assim, é uma coisa forte, né? É uma coisa forte. Isso nos assusta. Então, blasfemar é uma questão séria. Mas vamos pensar um pouquinho nessa questão da blasfêmia. O texto bíblico que a gente tem é este Mateus. Diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, alguém lembra qual que é o contexto desse texto? Em que momento que Jesus fala isso? Me ajudem aí na lembrança.
foi quando ele expulsou o demônio daquele, né? Depois que ele desceu do monte, que foi lá que expulsou o demônio, que aí falou sobre a casa, né? Do espírito que sai, não foi? Foi nessa hora? Sim. Aí ele fala isso. Que eles Isso. falaram que ele expulsava demônio por Beelzebub, que aí ele vai explicar, né? Aquilo que Beelzebub não vai militar contra ele próprio, senão vai virar divisão. Aí ele fala isso, né, para os fariseus, que eles estavam blasfemando contra, dizendo que ele, né, que era Deus, era o demônio que não estava, né, agindo através dele, né? Uhum. É isso mesmo, ele expulsa demônios em vários momentos, mas nesse momento os fariseus o acusam de expulsar pelo poder de Beelzebub. Uhum. Beelzebub é uma contração, Baal Zabub, uma coisa assim, que era uma divindade cananeia que acabou se tornando, né? As divindades cananeias, várias delas tinham nome ligado a Baal. Então, esse era Baal Zebub, ou alguma coisa assim. E aí, só que esse nome acabou se tornando, com o tempo, não só uma divindade cananeia, mas uma referência, era uma divindade, vamos dizer assim, ruim, era um espírito ruim, e aí ele acabou se tornando o nome desse maioral dos demônios, vamos dizer assim. É o que a gente chamaria hoje de Satanás, né? Que é o nome dado ao principal dos demônios, é o que manda lá. E então ele é acusado de expulsar demônios pelo poder desse Beelzebub. E aí Jesus vai confrontá-los, dizendo que, olha, vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, mas falar contra o Espírito, blasfemar contra o Espírito, não tem perdão. E aí é que começa a dificuldade desse texto. Por quê? Você tem os paralelos em Lucas e Marcos, mas tirando que falam desse mesmo episódio, né, não são episódios diferentes, são episódios paralelos desse mesmo momento, episódios paralelos não, né, relatos paralelos desse mesmo episódio, e eles não tem nenhum outro lugar um texto que fale sobre esse pecado. Nenhum outro momento, nem Jesus, nem os apóstolos, nas cartas, né, nas epístolas, vão mencionar alguma coisa parecida. João vai falar lá na frente sobre o pecado para a morte, mas nem esse texto tem uma relação específica com isso daqui que a gente possa alinhavar facilmente uma doutrina. Então, quando a gente está falando de salvação, a gente precisa dar um passo para trás e entender como é que é a salvação de uma forma geral. O que a Bíblia fala sobre salvação? E aí, encaixar este texto debaixo dessa doutrina geral da salvação. Então, aí a coisa vai ficar um pouco mais fácil. Porque se a gente tentar entrar por essa porta e falar assim, então, a partir desse texto, nós vamos classificar o que é esse pecado imperdoável. Aí nós vamos ter um pouco mais de dificuldade. E por quê? A Bíblia não é um conjunto de regrinhas, assim, agora a Bíblia não é uma enciclopédia. Enciclopédia que a gente abre, assim, enciclopédia bíblica, salvação, aí você olha lá o verbete salvação, e a gente abre lá e vai falar tudo que a Bíblia fala sobre salvação. A Bíblia não é assim, a Bíblia ela vai discorrendo, ela vai contando a história de salvação da humanidade, né, da perda lá da vida, lá em Gênesis 3, até a recuperação em Apocalipse 21, 22. E no meio de Gênesis 3 até Apocalipse 20, 21, você tem toda a história, o desenrolar da história de Deus com a salvação. E a gente tem que entender salvação por esse prisma, porque senão nós vamos começar a classificar. A gente vai fazer igual os católicos fazem, que tem pecado venial e pecado mortal, não é? E o venial, você não perde a salvação, você paga umas penitênciazinhas lá e beleza. O pecado mortal, aí não, você tem que zerar o placar e fazer tudo de novo. Então, se a gente entrar
por esse caminho, a gente vai conflitar com vários textos bíblicos. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter que entender isso. Quem salva é o Senhor. Não é o que eu falo ou o que eu deixo de falar. Eu estava salvo, falei bobagem e perdi a salvação. Então, a gente não encontra sustentação bíblica para isso. Então, o que está falando aqui? Esse texto, alguns, e tem até na revista que é norte, né, desse curso para nós, né, que a gente, pelo menos a estruturação vem de lá, eles citam um teólogo que sustenta que esse momento aqui é um momento de Jesus com Israel no anúncio do reino para Israel, e que ele não poderia ser aplicado hoje em dia para nós ipsis literis. Então ele vai defender isso. Mesmo assim, é uma defesa interessante, mas mesmo assim não é uma defesa que responde tudo. Porque a Bíblia não vai explicar, os evangelhos não vão explicar dessa forma. O que a gente tem aqui é o seguinte, a obra de Deus através do Espírito Santo, e aí eu vou trabalhar um pouquinho do que Russell Shedd fala sobre essa blasfêmia do Espírito Santo, seria quando atribui a Satanás aquilo que Deus está fazendo, é um tipo de resistência ao Evangelho que ela é mais do que uma resistência a Jesus Cristo. Não sei se você já reparou, mas o próprio ateu, muitas vezes, vai se levantar contra o Evangelho, dizendo que é bobagem, dizendo que Jesus é um mito. Os hindus e os islâmicos vão falar que Jesus não é Deus, que ele era um profeta, que ele fez coisas interessantes de Deus, mas dificilmente a gente tem alguém que vai atribuir a obra que Jesus fez à obra das trevas. Até o próprio ateu, talvez nem acredite nas trevas, né? Mas as outras religiões, ou gente debochada que seja, não vai, muitas vezes, ter essa petulância, essa ousadia de atribuir a Jesus esse tipo de trabalho, ou essa origem daquilo que Jesus está fazendo. Como é que a gente vai identificar, então, se houve uma blasfêmia ou não? É muito difícil a gente identificar de uma forma assim, explícita. Por quê? Em primeiro lugar, talvez nós aqui, entre esse grupo aqui de 30 e poucas pessoas, alguns de nós tenhamos sido blasfemos no passado. Eu quero que esses cristãos vão assim, eu não estou nem para Jesus, e tenha falado coisas que hoje você olha e fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. O próprio Paulo, ele se reconhece blasfemo, ele fala assim, eu era blasfemo, mas a graça me alcançou. Então, por esse texto ser um texto único, exclusivo, e não haver um desenrolar doutrinário dele nas epístolas, eu não iria tão lá atrás para dizer, como esse teólogo citado pelo material, de que esse foi um momento de Israel, porque é difícil a gente falar assim, isso aqui é só Israel, isso aqui é só a igreja. Isso é uma ótica mais dispensacionalista. Os dispensacionalistas que separam muito dessa forma, assim, a dispensação dos patriarcas, a dispensação de Moisés, da lei, a dispensação de Jesus, a dispensação do Espírito, como se Deus agisse de formas diferentes em épocas diferentes. A gente vê, sim, que Deus, sim, age de formas diferentes, mas não da forma como os dispensacionalistas falam.
fazendo uma dicotomia, uma separação. Não, isso aí só serve para Israel. Isso aqui só serve para a igreja. Não é assim que a Bíblia trabalha. A Bíblia trabalha a igreja como uma continuidade do povo de Deus, que começa com o povo de Israel e abre as portas para os gentios e funciona depois como um povo só. Não é antes eram só os judeus e agora são os gentios. Não existe isso na Bíblia. Isso é uma interpretação muito errada do dispensacionalismo. Por isso a gente não pode olhar para esse texto dessa forma. O que a gente olha é mais tentando entender a ação do Espírito de Deus na salvação, entendendo que tem gente que está fora da graça. Para essas pessoas, não é que elas fizeram alguma coisa errada e por causa disso não podem ser salvas. Elas fazem errado porque não são salvas. E elas vão fazer errado até o fim da vida e ir para o inferno porque não são salvas. Porque o Espírito Santo não moveu para salvá-las, vamos dizer assim. Há uma conotação física e política, sim, na fala de Jesus, quando Jesus fala sobre a rejeição de Israel, e que essa rejeição de Israel vai trazer uma destruição sobre Israel, isso também é físico, porque os romanos depois entram e, por causa da rejeição de Israel a Jesus, porque Israel não quis se sujeitar a Jesus, eles se tornam rebeldes aos romanos. E a rebeldia dos judeus aos romanos causa a destruição de Israel no ano 70 e depois 100 e poucos lá, quando Jerusalém é destruído, o templo é destruído no ano 70, depois Jerusalém é destruída completamente. E isso é parte da rebeldia, isso é fruto da rebeldia de Israel a Jesus. E Jesus explicita isso, ele está diante de Jerusalém e ele lamenta sobre Jerusalém, dizendo assim, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês como galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram, vai chegar o dia que por causa disso vocês vão ser destruídos, e ele está falando ali da destruição de Israel, de Jerusalém, que aconteceu décadas depois, né, algumas décadas depois. Então, às vezes não é fácil entender esses textos porque Jesus mistura um pouco o espiritual com o físico. Ao mesmo tempo que ele fala da destruição de Jerusalém, ele fala dos últimos dias, de como é que vai ser lá na frente nos últimos dias antes da volta de Jesus, antes da sua volta. E isso, às vezes, joga um pouco de névoa nos nossos olhos e traz uma certa dificuldade para entender esse texto. Mas quando a gente olha para o que a Bíblia fala sobre salvação, a gente vai entendendo que é o seguinte, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado daquele que não se entrega a Cristo e que termina a sua vida sem o Espírito dentro dele. Aqueles que o Senhor Jesus escolheu para a salvação, esses ele vai operar a obra completa nessas pessoas, e a blasfêmia contra o Espírito é uma coisa impossível para essas pessoas, porque quem faz a obra da salvação e garante a obra da salvação é o próprio Espírito. Então, às vezes quando a gente tem esse temor, né, nosso como crentes, será que eu blasfemei contra o Espírito? Olha, se nós cremos que Deus fez uma obra nas nossas vidas, essa blasfêmia é alguma coisa que não vai acontecer, porque o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E como filhos, nós não vamos chegar a esse ponto. Podemos cometer outros pecados contra o Espírito, e é aí que nós vamos ver daqui a pouco. E desses pecados nós temos que tomar cuidado e temer, mas a blasfêmia não. Mas aí a gente tenta às vezes categorizar. Isso que o fulano falou é blasfêmia contra o Espírito? Então, porque se for, eu não vou nem pregar para ele, porque ele não vai ser salvo. Eu diria o seguinte, pregue com toda a sua energia até o fôlego final da sua boca para todos.
Porque quem vai determinar se a pessoa vai receber o Espírito e ser salvo ou não é o próprio Espírito de Deus. Quem convence do pecado e do juízo é o próprio Espírito de Deus. Então, não cabe a nós ficar preocupados em determinar se fulano blasfemou contra o Espírito, se ele pode ser perdoado ou não pode. A obra de salvação é uma obra divina. Por causa disso, nós pregamos para todo mundo, com expectativa de que todo mundo, até um satanista, e satanistas se convertem. E se tem uma pessoa, né, que pode ter blasfemado contra o Espírito Santo, é um satanista, não é? Mais do que qualquer outra religião. Satanistas se convertem, né? Temos aí na história da igreja muitos. E por causa disso, nós não podemos nos distrair com essa preocupação. Esse não é um texto que virou preocupação dos apóstolos nas epístolas. Não é um ensino de Jesus que os apóstolos se preocuparam lá na frente. O que eles se preocuparam lá na frente é dizer que o Espírito Santo toca, transforma corações, sela pessoas e se torna penhor para a nossa herança no dia final. Ponto. É isso. Então, bom, aí eu já estou falando aí do que consiste a blasfêmia do Espírito Santo. Por causa disso, essa pergunta, é possível blasfemar contra o Espírito Santo hoje? Eu diria que sim. É possível um crente blasfemar? Eu diria que não. Como é que eu sei que o não crente blasfemou? Eu não acho que é possível, ainda que você tenha escutado ele blasfemar. É uma obra do Espírito Santo, tanto convencer, e o Evangelho tem as duas vertentes. O Evangelho salva e o Evangelho condena. Então pregar, eu não vou pregar o Evangelho para fulano não, porque ele não merece. Ele já está perdido demais. Não existe perdido demais na nossa ótica. Existe o perdido e o não perdido, segundo o Senhor. Para a nossa ótica, nós só temos uma ótica, pregar o Evangelho a toda criatura. Beleza? Perguntas? Se você não as tem, eu tenho. O pastor Luiz, pastor Luiz, Denilson, tem muitos mitos, né, que eu lembro que muitas pessoas chegavam perto de mim, falou, o irmão fulano de tal blasfemou contra o Espírito Santo, e ele foi ficando doente, secou, ficou como se fosse uma árvore seca, de tanto que ele blasfemou, aí ele deu uma doença nele, que ficou igual um galho seco, por causa do pecado dele. Isso trazia, quando eu era menino, trazia um medo na gente, porque a gente ficava... Há muitos temores, né, medos, né, assim dizendo, em relação a isso. Né? E muitos mitos que são colocados no meio dos evangelhos em relação ao blasfêmia. Então, a gente vê muita gente acuada, né, porque ele acha, porque foi colocado na cabeça dele isso. E não tem maturidade espiritual nem nada e continua crendo. Assim, uma das formas de você manter, né, um grupo coeso, vamos dizer assim, é o medo. Isso acontece dentro de sala de aula, né, o professor põe medo nos alunos, isso acontece em casa, pais põem medo nos filhos, babá põe medo, né, no menino para obedecer, e por aí vai. E líderes religiosos põem medo na congregação também. Tão errado quanto os outros. Às vezes a gente tem essa linha tênue entre o medo e o temor, porque a gente também, às vezes a gente não quer causar esse medo ruim nas pessoas, mas também tem entre aspas, o medo bom, porque temor e medo são a mesma palavra no grego, phobos, de fobia. Só que para nós a conotação temor é uma coisa mais de respeito, né? O temor que a gente tem pelos pais, por Deus, pela figura da autoridade. E a visão da salvação, por isso que eu quis falar sobre a questão da nossa visão de salvação, vai determinar muito isso. Se eu acredito que eu perco a salvação, eu tenho que ter medo mesmo, né? Aí o medo vai se instaurar. Por outro lado, se eu entendo que eu não perco a salvação, eu tenho o outro pêndulo, o outro lado da balança, que é eu relaxar.
então eu vou viver de qualquer jeito mesmo. Então, aí é o temor que vai nos equilibrar nisso aí, né? Então, ok, alguma... Pastor Sim. Luiz, é Janaína. Pastor, quando eu me converti na Igreja Batista. E eu lembro muito dessa questão da blasfêmia, né? Porque às vezes tinham, né, os profetas, as profetisas dentro da igreja, e às vezes a gente ia questionar alguma coisa, tipo assim, será que essa pessoa falou mesmo, ouvida, né, pelo Senhor? Aí, né, o pessoal mais velho, mais experiente, falava assim, fala nada não, porque senão você vai blasfemar contra o Espírito Santo e você vai perder a sua salvação. Então, eu lembro que às vezes essa questão, né, do questionar mesmo, que a Bíblia fala que você pode questionar o profeta, né? Era uma questão que falava muito isso, que senão a gente estaria blasfemando contra o Espírito e a salvação seria perdida. Então, era viver num medo de perder a salvação, né? Uhum, é assim, e nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão, né, de julgar a profecia, mas a Bíblia não só permite, não, ela quase que ordena a gente a julgar a profecia, né? Então, e aí tem gente que não gosta do dom de profecia e rejeita o dom de profecia por causa dessas experiências distorcidas. Mas o dom de profecia, ele alinhado com a palavra, com julgamento, ele é muito sadio para a igreja. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso lá. André tinha levantado a mão aí para falar? É só uma questão de dúvida, porque é o seguinte, eu tenho um parente que é cristão, e batizado e tudo, só que ela está passando um momento, assim, de interferência com o pai. E aí, num certo dia, ela teve uma confusão lá com o pai, e ela estava numa fúria, né, numa raiva muito grande, e ela disse, o Espírito Santo é muito injusto, ele é muito cruel, a minha mãe morreu, e meu pai está aí, que meu pai fez muitas maldades. E aí eu fiquei pensando assim, nesse momento, eu falei assim, olha, pensa o que você está falando. Não, mas e tal, a minha vontade de dar até um veneno para ele morrer logo, porque não sei o quê. Então, eu fiquei pensando se esse momento, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Se apenas dizer ele é injusto, é uma blasfêmia, ou se é apenas não sei, uma forma de descarregar. Era só uma Sim. Não, é interessante. E são essas atitudes, muitas vezes, que a gente fala ou vê, né, ouve e a gente dá aquele susto, né? Às vezes até depois de falar, a própria pessoa, né, depois fica neurada, ixi, agora perdi minha salvação, porque eu falei isso. Eu diria que ela pecou, mas não a blasfêmia contra o Espírito. Eu não consigo classificar isso como blasfêmia contra o Espírito. É um pecado, contra Deus, contra o Espírito, mas o que Jesus fala ali de blasfemar é algo muito além disso, muito além disso. Então, precisa se arrepender, precisa, né, pedir perdão ao Senhor, mas esses momentos que numa crise a gente fala bobagem, mas a gente fala o que está dentro do nosso coração. Então, muitas vezes é preferível a gente ir diante de Deus e falar assim, Deus, o Senhor foi injusto, numa conversa com Deus, do que a gente fingir por fora que a gente está tudo bem e lá dentro a gente está pensando que sim, Deus foi injusto. Deus dá conta de lidar com esses sentimentos nossos, né, e a gente tem que pôr para fora. Mas como a mesma coisa que a gente confronta o pai e a mãe, né, numa decisão do pai e da mãe, às vezes a gente pode falar o que a gente acha, mas com respeito, né? Então, isso é importante na oração manter o respeito ao Senhor, ainda que você ache que Deus está sendo injusto. Os salmos são ricos demais em desabafos do Senhor. Até quando, Senhor? Né? O Senhor vai permitir isso? O Senhor não está vendo? Os salmistas, eles se derramam diante do Senhor, mas sempre com respeito. E se faltar o respeito, arrepender e pedir perdão. Pastor, sim, de onde a gente veio, tinha muito, o pessoal falava assim, olha, fulano tem a mente cauterizada, era crente, saiu e não quer mais saber nada de Jesus.
ele ficou com a mente cauterizada porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. Essa questão de mente cauterizada, o que, né, significa isso? Uhum. Talvez é isso, quando a gente entrar agora nos outros pecados, talvez isso vai ficar um pouco mais claro. Mas uma coisa aí, quando você fala, ele ficou cauterizado porque blasfemou contra o Espírito, é porque a gente tem uma ideia um pouco errada assim, do que é essa blasfêmia contra o Espírito. Então, especialmente nos meios mais carismáticos, pentecostais, onde há uma valorização muito grande da ação do Espírito Santo, não que, né, algumas coisas são justas, são importantes, mas às vezes há uma hipervalorização do que o Espírito Santo está fazendo no meio da comunidade. Qualquer coisa que você questiona vira uma blasfêmia, foi o que a Janaína falou, né? Qualquer questionamentozinho que você faz da autoridade, eu estou falando em nome do Senhor, você não pode questionar, você vai blasfemar contra o Espírito Santo. Então vira uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E não tem nada a ver, nós lemos o texto, não tem nada a ver com o que Jesus está falando. O que Jesus está falando é algo muito mais intenso, né, do que isso. Joia? Vamos entrar aqui nessa outra parte aqui, que são os outros pecados contra o Espírito, porque esses talvez sejam os mais importantes para nós, assim, em termos de atenção nossa, porque estão muito mais próximos da nossa realidade do que qualquer outra coisa. O primeiro deles está lá em Efésios 4:30, onde Paulo fala sobre entristecer o Espírito. Ele fala assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha, tá vendo como é que a ideia do selado para o dia da redenção, esse dia da redenção é o dia final, está tudo conectado? Ou seja, ainda que eu seja selado para o dia da redenção, pelo Espírito de Deus, ou seja, não tem como eu resistir a isso. Eu posso entristecê-lo. E isso eu tenho que evitar. Mas o que é esse entristecer? O contexto vai nos ajudar demais. E aí eu vou abrir aqui um pouco mais, está em negrito aí, né, o versículo que nós lemos, mas o contexto todo vai nos ajudar muito. Alguém pode ler para a gente, aí consegue ler bem na tela, esse texto, só para eu descansar um pouquinho aqui a voz? Eu posso. Ana, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, de uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso. Tá vendo como é que, lendo o contexto todo, a gente percebe do que Paulo está querendo tratar? Ou seja, como é que a gente entristece o Espírito? Ele dá uma lista enorme de pecados do dia a dia. Né? Não é simplesmente assassinar, né? Roubar, apesar de aí tem, né? Quem furtava não furte mais. Mas ele está falando tudo, pecado da boca, pecado aí ele até menciona aí blasfêmias, é interessante, blasfêmia é você praguejar, né, contra uma outra pessoa. E como é que você lida com isso? No finalzinho, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Cristo os perdoou. Então, essa gama de pecados do dia a dia, quando a gente se torna praticantes disso, isso vai entristecendo o Espírito.
que o Espírito ele está em nós, não é como simplesmente um selo nos segurando a onda para a gente ser salvo no dia final. Ele está em nós para transformar a nossa vida, nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Pensa aí quem tem filhos, né? Quando o seu filho faz alguma coisa ruim, você acha que, ou um aluno, ou uma amizade muito grande, que dá aquela pisada na bola com você. Você dá aquela entristecida, puxa vida, ó, que coisa chata. Agora você imagina o Espírito dentro de nós, vivendo em nós, nos dando toda a condição para vencer essas coisas. E a gente vai, escolhe fazer aquilo que não devia fazer. O Espírito tem sentimentos, ele é pessoa. Tem vários sentimentos que a Bíblia fala que o Espírito tem. Tem um momento que fala que ele tem ciúmes de nós. Não é aquele ciúme do marido, da mulher ciumenta. É o ciúme de não querer ver a aliança sendo agredida. É esse o tipo de ciúme que a Bíblia fala. E aqui é a mesma ideia. Essa tristeza que o Espírito tem quando nós cometemos pecados no dia a dia. É simplesmente isso que Paulo está dizendo. Então não tem... É muito tranquilo de entender, mas a gente resolve isso no dia a dia. E é legal que depois do versículo aí que está em negrito, ele diz, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e assim toda malícia. Então tem a ver com o nosso relacionamento com as pessoas, não é? Não são todos esses sentimentos ligados ao relacionamento com as pessoas? Pastor? Sim. Eu mandei um texto lá do Spurgeon sobre não entristeçais o Espírito de Deus, viu? Mandei lá no grupo. Ah, legal. No grupo aqui da Escola Bíblica de domingo, tá? Joia. A Spurgeon é sempre mais do que leitura boa, né? Então, essa é a ideia, entristecer o espírito. Então, isso tem que gerar temor no nosso coração. Muitas vezes a gente está morrendo de medo de blasfemar contra o espírito e perder a salvação. Mas a amargura está dentro do nosso coração, a ira achou lugar, e o espírito está falando assim, você está preocupado em blasfemar? Você não vai blasfemar, que eu não vou deixar. Agora, você está me deixando triste. Por causa disso. Vamos resolver isso? Ah, mas a blasfêmia, larga a blasfêmia para lá. Vamos resolver esses negócios aqui que está mais fácil de resolver. Está mais ao alcance. Né? Aquele perdão não liberado ou não pedido por orgulho. Ele está dizendo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então aí, Verinha, quando fala de cauterizar, eu não acredito que seja o cauterizar definitivo, né? Mas o cauterizar no sentido de ir, assim, a ação do Espírito Santo vai sendo abafada pelos nossos pecados. Não que os nossos pecados sejam mais poderosos do que ele, mas porque o Senhor... ele não nos trata como marionetes, né? Nós temos a nossa vontade, nós temos as nossas decisões, né? Ele decidiu por nós na salvação, ao nos resgatar do império das trevas e nos dar vida. Mas as decisões do pecado ou do não pecado são decisões diárias, e isso vai trabalhar... Entra também a questão do enchimento do Espírito, né? Toda essa teologia que nós estamos vendo no curso, de uma forma geral. Encher-se do Espírito gera um estilo de vida que vai contra esse tipo de pecado. Paulo, Sim. Eu fiquei pensando no cauterizar, né, como amortecer, ou seja, ir levando para a morte, né? Que amortecer é ir levando para a morte, né? Fazendo não sentir. Uhum. Ainda que não seja uma morte definitiva de perda de salvação, mas é uma
morte nesse sentido de não vida, né? Nós temos uma vida, rios de água viva para fluir dentro de nós, e, como disse o profeta lá atrás, Jeremias, né, estão se contentando com cisternas rotas, né, que não retêm as águas. Às vezes a gente se contenta com outros sentimentos e abre mão dessas preciosidades, né, do Senhor para nós. Isso é entristecer o espírito. O outro pecado é o apagar o espírito, que pode dar essa impressão desse cauterizar definitivo, né? Porque quando você apaga um fogo, apagou, está apagado, vai ter que arrumar outro fogo agora. Mas esse apagar do espírito não é exatamente disso, que não é bem desse tipo de pecado, assim, de vida de pecado, que Paulo está falando aos Tessalonicenses. Ele está dentro de um contexto dizendo o seguinte: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Aí confirmando o que a Janaína tinha levantado antes. Isso tem a ver também, vou puxar aqui Timóteo. Quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, lá no capítulo 1, verso 6, diz assim: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Lá na primeira carta, ele já havia dito a Timóteo: não seja negligente para com o dom que recebestes. Tanto quando ele escreve a Timóteo, quanto ele está escrevendo para Tessalonicenses, quando ele fala não apagueis o espírito, o contexto aqui é de dons espirituais. Ele não especifica em Timóteo qual dom que Timóteo recebeu. Aqui aos Tessalonicenses, ele está falando de profecias. Então, a impressão que dá é que havia de alguma forma, as pessoas estavam negligenciando o dom da profecia. É a mesma coisa que ele vai trabalhar lá em Corinto, na carta aos Coríntios, quando ele vai chamar a atenção da igreja de Corinto, que eles estavam supervalorizando o dom de línguas e desprezando o dom de profecias, ou não valorizando o dom de profecia. Aqui aos Tessalonicenses parece que ele vai trabalhar a mesma ideia. Então esse apagar o espírito está mais relacionado a não exercer, negligenciar o dom espiritual que Deus nos deu. Esse fogo do apagar, e é interessante porque a expressão que ele usa para Timóteo, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, esse reavives é a mesma expressão que é usada do acender de um fogo. De colocar mais lenha no fogo, ou de acender uma fogueira. Muitas vezes no grego usado esse termo, de avivar, de trazer vida para o fogo. Então o que Paulo está trabalhando aqui nessa ideia é relacionado aos dons espirituais, ou seja, Deus nos deu um dom espiritual, e quando nós não exercemos os nossos dons espirituais com zelo, nós estamos de alguma forma apagando o espírito. Não é um apagar de perder a vida, não é um apagar de perder a salvação, é um apagar de aquele fogo ministerial na nossa vida. A chama está se extinguindo, e Paulo está chamando a atenção: não apaguem o espírito, não apaguem os dons. Ou seja, parece que naquela época já tinha o problema da profecia que precisava ser julgada. Ou seja, olha, vocês estão desprezando a profecia porque vocês não estão vendo a profecia como ela deve ser vista. A profecia, ela existe, ela deve ser julgada mediante a palavra do Senhor e não desprezada. Então, julgar a profecia é bíblico. Então, no sentido da profecia, é mais nisso, né? Eu não quero entrar especificamente, discutir aqui o dom de profecia, não, isso aí é outro momento. Mas, discutir mais a questão do apagar o espírito. A gente tem que ficar atento. Quais os dons que Deus nos deu? Quais os dons que Deus colocou em nossa vida para a gente exercer? Eu não preciso necessariamente saber detalhes, eu tenho esse dom. Mas a questão é: eu estou servindo o Senhor com aquilo que Ele me deu?
de tempo, de recurso, de energia, de dom espiritual, eu estou exercendo isso? Se sim, ótimo, vou exercer mais ainda. Vou colocar mais lenha nessa fogueira ainda. O fogo já está aí. Se não, eu tenho que tomar cuidado, porque esse fogo vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, e eu posso... essa frieza, ela não é só ministerial, é uma frieza espiritual. Então, quando eu deixo isso acontecer ministerialmente, isso acaba se tornando também uma frieza espiritual. Por aí, no caso, é tipo quem mais tem, mais ainda será acrescentado, né, naquela parte, né? Quanto mais você bom uso faz, mais será acrescentado, né? E se você faz o mau uso daquilo, até o que você não tem vai ser tirado. É tipo aquela parte que fala assim, né? Dá para mais ou menos explicar isso. Aí já é uma aplicação um pouco desse texto, né? Mas lá Jesus estava trabalhando de uma forma, trabalhando com os fariseus na época, ali na semana final dele, e avisando, olha, vocês vão ficar sem, né? Vocês estão me rejeitando, vocês vão ficar sem. É mais uma coisa nesse sentido. Pois é. Você tem que valorizar o seu dom porque senão vai apagar, você vai perder o teu dom, né? E a gente sabe que os dons não mudam, né? Que Deus dá por um tempo, muitas vezes você é usado e depois você já não tem mais aquele dom, né? Muitas vezes o dom é temporário, né? A gente estudou isso lá nos dons e ministérios. Pode ser temporário. Alguns dons Deus pode dar para a vida toda, outros ele pode nos usar em certa época. E aí, né, assuntos para aula de dons. Então, esses dois pecados que são citados aí na Bíblia, o entristecer o espírito e apagar o espírito, são talvez a nossa principal preocupação. Não que isso deve consumir a nossa vida, não, mas é alguma coisa que a gente tem que estar atento. E são coisas do dia a dia, né? Evitar esses pecados para não entristecer o espírito e exercer os dons que Deus nos deu para, né, não só para não apagar, né, usando aqui a terminologia, a ilustração da Cláudia, não só não apagar o espírito. A minha preocupação não é apagar o espírito. A minha preocupação deve ser me encher do espírito, porque quanto mais eu me encho do espírito, mais eu sou usado, mais os dons florescem e mais minha vida é transformada. Então, quando a gente está falando de pecados, né, no plural do Espírito, a gente tem isso aí biblicamente falando. E tantas vezes, é o que eu falei antes, tantas vezes a gente se preocupa demais com a blasfêmia e a gente está cometendo, às vezes, pecados que estão entristecendo o Espírito e a gente está preocupado com outras coisas. Como conclusão, na vida do cristão, que é agradável a Deus, o Espírito Santo tem prazer em derramar grandes bênçãos. A promessa de Jesus é de rios de água viva fluindo do nosso interior, está lá em João 7. Então, esse é o nosso alvo. Nosso alvo não é ficar na defensiva. O nosso alvo é avançar. E o Espírito Santo reside em nós. Se nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo fez morada em nós. Então, se ele fez morada em nós, há um manancial à nossa disposição para a gente aproveitar. Então, a gente não pode deixar isso assim passar na nossa vida de uma forma desleixada, porque o Senhor tem coisas preciosas para nós. Então, preocupar-se com o pecado talvez não seja o melhor caminho. A gente olha, a gente fica atento, a gente teme, mas quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais a gente é cheio do Espírito, menos esses pecados vão achar lugar na nossa vida. Amém? Ótima explicação, pastor. Muito boa. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Se Marcos e Marcelo, bom ver vocês aí. Benção. Nada, gente. Puxa vida. Pastor, ontem eu me vi
aqueles pensamentos todos, né? De repente estava lembrando de uma situação antiga que teve consequências ruins, e na hora, primeiro eu estava me culpando pelo que tinha acontecido, e depois eu me vi pensando, Deus, mas por que você deixou isso acontecer? Aí, na hora, depois eu falei, Ana, tu senta na cadeira e vai entender o que você está falando para Deus, né? Aí eu comecei a falar, não, eu sei, senhor, que o senhor é bom, que as coisas têm uma razão, mas na hora a pergunta veio assim, forte, por que você deixou isso acontecer, né? Já que teve tanta consequência. Uhum. E, a hora que você estava falando aí dos Salmos, né? Me deu, eu lembrei disso. Mas graças a Deus que a gente aprende, né? E aí me senti melhor depois que eu agradeci a Deus e falei, o senhor é bom, o senhor fez o que era para fazer e tudo mais. Que bênção. Já é. Esse, Marcos. Para todos aí. Eu queria que o senhor comentasse, até me explicasse melhor, uma espécie de paradoxo aí nesse texto que o senhor leu de Efésios, se não me engano. Está lá em cima, irai, mas não pequeis. Aí lá embaixo, para não irar. Explica um pouquinho melhor sobre isso aí. Que tipo de ira, como é que é? Parece que tem uma diferença aí, né? Ele fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira, ela é um termo aí bíblico que é usado, né, assim, que literalmente é a raiva grande, né, vamos dizer assim. E há momentos, biblicamente, quando a gente olha assim, o próprio Deus se ira diversas vezes, né? Então, se a gente considerar a ira como pecado, a gente vai atribuir pecado ao Senhor. Então, não podemos. Isso não pode. Então, é algum entendimento que precisa melhorar sobre a ira. E então a ira, ela tem esse faca de dois gumes. A ira, ela pode ser tanto uma reação nossa, como é a ira de Deus, contra a injustiça, contra o pecado, contra o que é errado, e isso nos causa uma sensação assim de completa, tem uma palavra para isso, como é que é? De inconformidade, assim, indignação, isso, exatamente. Essa indignação, e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Esse é um lado, essa é uma lâmina de um lado dessa faca. A outra lâmina, do outro lado, é a ira do pecado, que é essa ira descontrolada, essa ira do orgulho, essa ira que eu fui atingido e eu estou com vontade de matar essa pessoa. Então, esse é o outro lado. Então, às vezes a gente vai ver quando o irar-se, ele pode muito bem começar com uma coisa, uma injustiça, e ele se tornar um pecado. Por isso que diz, irai-vos e não pequeis. Deixar a ira, por isso que fala assim, deixa a ira para o Senhor. O Senhor é que faz justiça. Ele é que vai julgar a minha causa. Então, se a gente é injustiçado, a nossa ira, vamos dizer assim, tem que ser contra a injustiça e não contra a pessoa no sentido de querer matá-la. Então, essa é a forma da gente olhar biblicamente para a ira, no meu entender, né? Porque é um sentimento dúbio, né? Ele pode ser tanto alguma coisa tipo a ira do Senhor contra o pecado, contra o pecador, no sentido, né, de juízo, ou pode ser também uma ira pecaminosa, onde eu parto para cima com voadora, com faca, tiro e por aí vai, e aí eu me excedo e peco. Beleza? Ok, gente? Obrigado, pastor. Beleza? Podemos orar? Pastor? Sim, João. É o João. Gostaria que na oração aí, finalizando, você orasse por mim, pela Renata. Amanhã a gente está fazendo 7 anos de casado. Opa, glória a Deus. Esse número é bíblico, hein? Benção. É a festa, João. Tem que saber da festa. Pode ser online, não tem problema não. Depois da vacina eu faço churrasco. Denilson quer uma festa de todo jeito, gente. Tem que fazer uma festa online com o Denilson. Ô, João, cuidado que tá gravando esses negócios aí, rapaz.
Depois o pessoal vai pegar essa gravação aí e te cobrar. Pro Denilson, o almoço é garantido mesmo. Eu já falei com ele que tem um almoço aqui em casa garantido para ele. A insistência, tá vendo como é que é bom? Boa. Maravilha. Bom demais orar pelo Thiago Condé também, né, que tá com a saúde um pouquinho mais delicada lá com a Covid, né? Os pastores parece que estão bem, mas o Thiago, a gente tem clamado aí pela vida dele, irmão nosso amado aqui, que tá internado e, né, com respiração com um pouquinho mais de dificuldade. Podemos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque esse Espírito é muito, muito, muito além do que a gente pode pensar, pedir. Um Deus como o Senhor é muito além, é graça pura. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trata com graça. Obrigado pelo Espírito que nos cela, que nos guarda. E nós pedimos mesmo essa graça para que a gente não entristeça nem apague o Espírito em momento nenhum. Que a gente possa focar nossa vida em te agradar, em viver plenamente o Evangelho e assim honrar o teu nome. O contrário de blasfemar, a gente honrar, bendizer nossa vida todas as decisões nossas no dia a dia, as palavras que saem da nossa boca possam bendizer o teu nome, como diz lá no Salmo, que o meditar do nosso coração possa ser agradável a ti. E assim o Senhor se alegre nesse abençoar diário das nossas vidas e a nossa alegria seja completa também. Muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, pela jornada que temos essa semana, que o Senhor visite cada pastor, cada irmão que está aí lutando com a enfermidade, Covid ou não Covid, que o Senhor visite de uma forma especial nosso irmão Tiago, que o Senhor abençoe a Desiane também, que eles sejam sustentados na paz do Senhor, e que o Senhor faça ali o corpo dele recuperar, pôr para fora esse vírus, e ele está logo em casa bem. É o clamor que nós levantamos a Ti mesmo, em nome de Jesus, com gratidão no coração, Pai. Amém. Amém.